Olá, meus irmãos em Cristo, paz. Estamos aqui para dar as boas-vindas a você nesta tarde de entrevista que faz parte da nossa semana teológica. Estamos trabalhando esta semana buscando analisarmos a história da eclesiologia e confrontando com os resultados que temos obtido na igreja nos tempos contemporâneos. E nesta tarde estaremos aqui num bate-papo bem saudável, bem gostoso, com o bispo Samuel Alves Silva. E nós damos as boas-vindas a você e, lógico, sempre com aquele convite especial para você curtir, para você fazer os seus comentários, enviar as suas perguntas, acompanhando essa entrevista. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, participe, tanto nos comentários quanto no chat. E se você tiver alguma observação que possa melhorar o nosso trabalho, gostaríamos de ter o seu feedback. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos a honra de receber o bispo Samuel Alves Silva, que tem trabalhado na nossa denominação e é um grande pensador da nossa igreja, teólogo, e tem feito grandes contribuições em torno da palavra de Deus nos mais variados lugares que Deus tem o enviado. Portanto, é uma honra nesta tarde receber Bispo Samuel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bispo Osiel. Um privilégio participar da proposta dessa semana teológica que quer confrontar a nossa eclesiologia, a eclesiologia que nós praticamos, com os problemas do nosso tempo. Parabéns, um tema maravilhoso, uma oportunidade maravilhosa de pensar a igreja. Muito bom. Meus queridos, antes de nós entrarmos ainda aqui na entrevista, nós queremos fazer de uma forma muito carinhosa aqui uma divulgação de um trabalho muito especial que a nossa querida pastora Iraci Meireles, da Igreja de Deus da Vila Megali, em Goiânia, está desenvolvendo juntamente com a sua equipe missionária para o projeto Pelo Chão do Brasil. Eles estão confeccionando máscaras de diversos modelos para que você possa adquirir e estar utilizando nesse período de afastamento social, e que a máscara, o uso é muito recomendado. Esta máscara se encontra no valor de R$ 7,00 e o objetivo é que a renda seja revertida para a aquisição de Bíblias. Na próxima viagem missionária, eles poderão entregar Bíblias, tirando do lucro e também do apoio social. Então você, por favor, entre em contato com a pastora Iraci. Em breve, o irmão Tiago vai estar colocando o número do WhatsApp para você entrar em contato, comprar a sua máscara para a sua família, para a sua equipe de liderança da igreja e apoiando o projeto missionário. Pastor Iraci, meus parabéns, seja abençoada em nome de Jesus. E só contribuindo com o projeto Férias.com Pelo Chão do Brasil, são diversas as estampas. Tem Ministério da Mulher, tem estampa relacionada com a obra missionária e com a denominação Igreja de Deus no Brasil. Exato. Então você pode escolher a estampa. Personalizadas. Personalizadas. Muito bom. Ok. Bispo Samuel, uma alegria receber o senhor aqui em São Luís dos Montes Belos. Obrigado. E o senhor e sua esposa nos honram com a presença de vocês. E por falar em esposa, para aquele quebra-gelo maior assim, fala para nós um pouco da sua família, esposa, filhos, quantos 15 netos o senhor já tem? Pois é, lá não funciona bem não, essa questão de... Eu estou com 36, indo para 37 anos de casado. Os filhos, o George e o Jonatas, né? O caçula tem 31 anos, o mais velho tem 34. Certo. Um deles é casado já há uns 6 anos, mas não apareceu neto não, viu? E não sei quando é que vem. Mas graças a Deus tem sido uma família abençoada, todos na presença do Senhor. Um privilégio para nós. Márcia, tranquilo, fizeram boa viagem, né? Graças a Deus. E veio dormindo. Então o senhor tem o pé leve, o senhor tem o pé equilibrado.
Muito bom. Bispo, o senhor é natural? De Goiânia. Goiânia? Sim. O senhor é da Gema, então? Da Gema. Passei um tempo morando em Gurupi. Gurupi. Na época ainda era estado de Goiás. Certo. Mas eu sou de Goiânia. Márcia é de Goiânia, os filhos de Goiânia, tudo. Gurupi, para quem está indo embora, é a primeira cidade depois de... Hoje a primeira do Tocantins, né? Tocantins. Após Porangatu, 200 quilômetros. Morei 4 anos ali. 4 anos. Ainda lá na minha final de adolescência. E hoje, mora em Aparecida de Goiânia. Pois é. Hoje eu me radicalizei em Aparecida de Goiânia. Certo. Lá nós abrimos uma igreja há 8 anos, a Igreja de Deus do Jardim Buriti Sereno. E temos trabalhado ali. Continuo com minha atividade profissional, mas ela é toda exercida ali em Aparecida. Ok. Jazinho, nós vamos falar dessa trajetória de pastoreio de igrejas, que inclusive entra senador Canedo, né? Uma história muito bonita lá também, né? Ok. Pastor, né, eu particularmente estou tendo assim, uma preocupação muito grande com a apresentação dos nossos líderes, porque muitas pessoas que vão assistir nossas palestras, as nossas entrevistas, possivelmente possam não conhecer bem ainda a nossa liderança. Por isso eu estou tendo cuidado de trabalhar o histórico de cada um deles, porque é muito importante. Tem muitas pessoas que conhecem o senhor da cozinha, né? Muitos colegas de ministério que estão nos acompanhando conhecem o senhor, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com o senhor a sua trajetória. E, como sempre, tudo começa com a conversão. Conta para nós a sua experiência. Conversão, 1º de janeiro de 78. 1º de janeiro de 78, foi o ano da mudança. Já está com 42, salvo engano. 42 anos. E Deus tem dado graças. Um período, todos esses 42 anos, tem sido um período assim de muita bênção, muita oportunidade de fazer a vontade de Deus, de me envolver com o ministério e de ver pessoas transformadas. O senhor nasceu no berço evangélico? Não. Na verdade, eu fui o primeiro de minha família a vir à igreja. E geralmente o primeiro sofre mais, né? Mas aí logo meus pais vieram e a família, principalmente eu, meu pai e minha mãe, permanecemos na igreja. É lamentável, meus irmãos estiveram um período e às vezes alguns deles estão assim meio lá, meio cá, né? Mas a família toda passou pela igreja. Certo. Tem vínculo com a igreja. Nesse período eu passei a me ocupar, já desde muito cedo, em querer conhecer um pouco mais sobre o Senhor Deus. E aí, na minha igreja, a juventude tinha uma biblioteca singela. Havia alguma coisa em torno de 100 livros naquela biblioteca. A básica, né? Uma biblioteca pequena. Básica. Mas eu te diria que eu li quase todos os 100 livros que tinham ali. Que maravilha. Isso antes dos meus 18 anos. E terminou o 2º grau naquela cidade, eu fui para Goiânia voltei para Goiânia com a ideia de continuar estudos. Descobri que em Goiânia tinha um negócio chamado CEID. Olha que maravilha. E eu estava no meio do ano de preparação para ir para a faculdade, mas agora como é que faz? Eu não tinha capacidade para ir, né? Naquela época eu não pensava na possibilidade de ir para uma escola mais distante. Não sabia que em Goiânia tinha essa possibilidade. Quando eu descobri, pronto. Eu quero conhecer melhor a Deus. E por aí foi. Desde cedo Deus pôs um desejo muito ardente de conhecê-lo melhor. Na época já era CEID. Já era CEID. Para quem está assistindo e não sabe o que nós estamos falando, CEID é o Seminário Evangélico da Igreja de Deus, a nossa escola de teologia em Goiânia. E eu sei que alguns começaram a história ainda lá no IBID, mas a minha é de 1981. O senhor é mais contemporâneo. Quando eu fiz essa descoberta, estávamos em 81. Fevereiro de 82, eu estava começando no CEID. Olha. E fiz lá, eu acho que sou da 2ª turma do bacharel. Né, isso me formei em 85. Quando iniciou o bacharel, isso, você já estava ali. Isso, já era aluno. Forte.
Foi assim, começou assim. Começou já a todo vapor. E o seu chamado para o ministério foi nesse interregno ou o CEID contribuiu para isso? Pois é, eu inclusive defendo que todo crente é chamado para o ministério. Okay. Sou contrário a essa ideia de que alguns são chamados e outros não, que é o que eu encontro lá em Efésios capítulo 4. Todos são chamados, nem todos para a mesma função, claro, mas para o envolvimento ministerial. Eu acho que essa foi a minha história. E aí, como na medida em que as coisas iam acontecendo, eu ia dando sim, porque a diferença entre os crentes é essa, né? Tem a grande maioria dos que ficam no banco é porque não dão sim às oportunidades que surgem, não é verdade? É verdade. Você fala assim, vamos fazer um evangelismo. Não gosto não vou não. Ele vai ficar lá. Tem uma necessidade aqui para ajudar não sei quem. Vamos? Não. Na medida em que as pessoas não dão sim, elas vão se estacionando. Mas na medida que aqueles que vão se despertando, vão dando sim às oportunidades que vão surgindo, vão atendendo às necessidades da igreja, as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Eu diria que essa foi a minha história. Que maravilha. Eu não fui para o CEID com visão de ser pastor. Entendo. Eu fui para o CEID com visão de conhecer melhor ao Senhor. Essa era a minha proposta. Mas surge uma necessidade e você está pronto, surge outra e você está pronto, e aí vai vindo, né? Os meus pastores tiveram um trabalho para me levar ao ministério, porque eu não queria fazer exame ministerial, eu dizia que não precisava, mas eles diziam, não, mas isso vai te dar mais legitimidade para ajudar as pessoas. Então vamos, vai te dar mais legitimidade para influenciar, então vamos e tal. Então foi assim que foi acontecendo. Ok, foi por uma consciência, né, bíblica, um envolvimento e, obviamente, um bom direcionamento de liderança. Ok, pastor, isso é ótimo. Cada qual conta, né, sua experiência de uma forma evidente para dizer que desta forma eu fui impactado e isso inspira muitas pessoas hoje ainda a também tomarem as suas decisões, né? Eu defendo, Bispo Aziel, que qualquer crente que se colocar à disposição vai desenvolver ministério, vai descobrir dons espirituais. E o nosso grande problema em não descobrir dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço, está em nós mesmos colocarmos o pé no freio. O Espírito Santo quer agir, mas às vezes nós dizemos não, eu prefiro ficar no meu conforto, não quero pagar preço nenhum, aí não tem como o Espírito Santo agir. É verdade. Bispo, a gente tem trabalhado também a importância da formação acadêmica, porque nós temos visto que o mundo está pressionando a liderança para mudanças, e mudanças essas que abrem precedentes e abrem o Evangelho de uma forma perigosa. Então, eu queria que o senhor compartilhasse conosco, além do bacharelado, o que mais o senhor desenvolveu na área de sua formação, dentro da área teológica e secular? Bom, Deus me permitiu, então, ter como primeira formação o bacharelado em teologia. Mas também me permitiu, depois disso, fazer um bacharelado em administração de empresas. E isso eu cursei quando eu já era gerente administrativo de um grupo grande no estado de Goiás. Posteriormente, eu fiz também um bacharelado em Direito. E isso aconteceu quando eu já era um operador de direito, na função que eu ainda exerço até hoje. Eu faço parte do quadro de fiscalização federal do extinto Ministério do Trabalho. Então, fui para a universidade fazer um curso de Direito. Depois disso, fiz várias pós-graduações na área de Direito e na área de Teologia. Alguns temas relacionados à teologia são temas muito próximos de mim. Por exemplo, todas as teologias, eu tenho uma sede por essas teologias e todas as áreas da teologia, de certa forma, me encantam muito. Na área de ministério,
a questão do aconselhamento pastoral, uma área em que eu me dediquei a lecionar por muitos anos e também a praticá-la por muitos anos. Eu estou com 35 anos de ministério. Em janeiro eu fiz 35 anos de ministério. E um ministério, graças a Deus, bastante ativo em uma série de posições dentro da igreja. E todas aplicando as 3 formações que Deus me deu. As 3. A teologia, a administração e o direito. Ok, isso não de uma certa forma, de todas as formas te habilita a ter uma visão bem ampla, tanto de sociedade quanto de reino. Isso contribui muito e a gente espera que o líder cristão ele se ocupe e se preocupe em se formar cada vez melhor para ser um cidadão preparado para essas dificuldades. A Bíblia diz que o líder cristão tem que ser apto ao ensino. Certo. Se ele não é apto ao ensino, ele precisa buscar ser. Rapidinho. Certo. Aptidão para ensinar. E como o senhor diz, nós estamos vivendo uma pressão muito grande, uma pressão que já existia nos dias neotestamentários. A grande parte das cartas do Novo Testamento foram escritas para responder a pressões internas, a ideias incorretas que estavam no seio da igreja. Um dia desse eu ouvi alguém fazer uma advertência com a qual eu tenho que discordar, dizendo, não, mas nossa briga não é entre nós, nossa briga é com o mundo, com Satanás. Não, mas a gente tem um problema que tem que ter atenção, e a Bíblia é rigorosa nisso, que são também as ideias incorretas em nosso meio. O apóstolo João, por exemplo, escreve tanto o seu evangelho quanto as suas cartas para corrigir problemas. As cartas de Paulo, à exceção da carta de Romanos, foram escritas para corrigir problemas dentro da igreja. Exortando, né? Exortando dentro da igreja. Corrigindo distorções. E já era previsto pelo apóstolo Paulo, bem como pelas cartas que Jesus Cristo dita em Apocalipse, pelas 7 cartas ditadas por Jesus Cristo, por Jesus Cristo nas narrativas do Evangelho, que os últimos dias seriam terríveis. E que nós teríamos uma carga de ensinos heréticos muito maior, muito mais forte. E a ideia do engano é a ideia que mais me preocupa, bispo. Certo. Porque eu não vejo com muito problema quando alguém, entendendo o que está fazendo, resolve não servir ao Senhor. Você é Senhor da sua opinião? Pronto. Não quer servir a Deus, sabendo o que está fazendo? Tá bom, você assumiu. O que me preocupa é quantas pessoas estão tomando posicionamentos incorretos, enganados, achando que está tudo bem. Esse é meu maior incômodo, é a operação do engano. Dessa operação do engano, o apóstolo Paulo nos falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e essa é a que mais me preocupa. Quanta gente boa tem defendendo coisa esquisita. E além de tudo, muita gente boa buscando em fontes duvidosas. Fontes duvidosas. E o senhor está falando de fontes duvidosas, me lembra o apóstolo Paulo, uma conversa vai puxar na outra, né? Quando o senhor achar que deve, me corte, por favor. É um bate-papo, não tem Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na 2ª carta, no capítulo 3, ele diz, olha, você permanece no que tens aprendido, sabendo de quem aprendeste. Exato. Você é responsável pela água que você bebe. E às vezes nós escolhemos, né, como diz Paulo também, mas comichão no ouvido procurando o mestre segundo sua própria concupiscência. Olha o problema. Não, eu não quero o bispo Osiel, não, porque ele defende umas coisas que muito puxada, me cobra muito. Eu prefiro ir para não sei aonde, ou né? Que é mais light. Que é mais light. Então, vá. Mas você vai responder por isso. Com certeza. Ok. Bispo, em relação à sua carreira ministerial, em relação ao pastorado e até funções estratégicas na igreja, dá uma pincelada para nós aí e, se puder, fique à vontade com riqueza de detalhes em alguma coisa que te satisfaz. Pois é, e falar da gente é sempre terrível, né?
Mas, de modo objetivo, na denominação essa que, como já disse, sou ministro há 35 anos, eu já ocupei praticamente todas as funções que nós temos, menos as supervisões, as principais supervisões. Eu fui secretário nacional, fui presidente do Conselho Fiscal Nacional, fui conselheiro nacional por muitos anos, fui conselheiro regional por muitos anos, fui supervisor de distrito por 3 ocasiões, graças a Deus, em todas elas com sucesso em reabrir igrejas fechadas, implantar igrejas, né? Fui diretor de educação regional, diretor de jovens regional, diretor nacional de educação, diretor do CEID por vários anos. Então, na área de educação, praticamente todas as funções, desde 86 como professor de CEID, professor de teologia, por 5 anos professor de grego, assim, tem um leque aí, graças a Deus, interessante. Plantamos diversas igrejas, e a minha conta não é equivocada, entre igrejas começadas do zero e igrejas reabertas. Nós temos aí aproximadamente 12 igrejas. Dessas 12, 2 delas foram começadas direto por mim e minha mulher. Nós começamos, inclusive aqui estamos hoje. Sim. Então, o primeiro templo eu construí tinha 21 anos. 21 anos. O primeiro templo. Enquanto muito nessa idade quer comprar um carro conversível que dá cavalo de pau, o senhor estava construindo igreja. Deus deu graça. Com 21 anos eu construí meu primeiro templo. E tem sido bênção, assim. Acho que te dei uma geral aqui, né? Foi sim. E o que o senhor pode ressaltar dessa carreira, assim, que mais te marcou? Que uma coisa assim, o senhor falou, isso aqui, para mim, ficou inesquecível. Embora a gente sabe que tudo faz parte do inesquecível, mas tem alguma coisa que possa... Eu sempre gostei de ensinar teologia. Ensinar teologia, aquele ensino de sala de aula com tempo para produzir teologia. Certo. Uma coisa que me marca muito é quando a gente tem chance de produzir teologia. E a escola, o ambiente acadêmico, é um ambiente maravilhoso para a gente produzir teologia. Produzir compreensão acerca de Deus e das coisas relacionadas a Deus. Isso para mim, isso para mim é uma coisa marcante. Também é marcante você perceber numa igreja nova o quanto ela faz sentido naquela comunidade. As diferenças, as mudanças de vida, aquele casal que estava no fim do casamento e agora com a presença da igreja, uma igreja que seja ativa, que cumpra com o seu papel, aquele casal é transformado. Isso é fascinante, você vê vidas transformadas. O apóstolo Paulo, ele apresenta um problema, um dilema, né? Eu chamaria de dilema do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, quando ele diz que ele sabe que estar com Jesus é muito melhor. Sim, sim. Mas para o bem daqueles irmãos, ele vai ficar. Ele prefere ainda viver mais um pouquinho. Que é ver essa transformação acontecer, né? Sim. É marcante ver a transformação acontecer. É bom quando a gente chega nesse dilema, né? Eu estou doido embora para ir com Cristo. Mas enquanto não, eu vou ajudar o que eu posso aqui. Que é a única coisa que faz sentido. Dilema maravilhoso. Que faz sentido nessa vida. Eu peço a Deus que eu me mantenha nesse dilema. Bispo, o senhor é jovem, o senhor é um menino. Muito obrigado. O senhor é um menino. Muito obrigado, que bênção. E eu tenho certeza que o senhor ainda não viveu tudo que o senhor queria. O senhor ainda tem muitos sonhos ainda dentro da carreira ministerial e também na vida. Pois é. Talvez eu não seja tão jovem assim. Porque eu tenho uma preocupação de que, às vezes, nós precisamos ter um envelhecimento saudável, que não atrapalhe a igreja. E o questionamento é até que ponto é esse momento em que nós continuemos contribuindo sem atrapalhar.
E a busca, e eu estou nessa fase de preocupação, é por ter uma participação na igreja que não atrapalhe a igreja. Exato. Então, por exemplo, algumas áreas são muito importantes, como o ensino, que é uma área que a gente vai ter como manter por muito tempo. O pastorado em si, eu não sei até que ponto ele funciona assim. Certo. Mas o meu sonho está muito mais vinculado com o ensino. Muito mais voltado ao ensino. Né? Mas deixa eu falar de um sonho que eu creio que o senhor está unindo aí o útil ao agradável. O que são os motoqueiros estradeiros deusianos? Pois é. Isso é uma criação do pastor William. Olha aí. Pastor William gosta de moto, certo. Descobriu que eu gosto também. E outros pastores gostam de moto e outras pessoas. E se criou um grupo chamado Deuseanos, Motogrupo Deuseanos. E o Motogrupo Deuseanos, que eu tenho o privilégio de fazer parte, não tanto quanto eu gostaria. Entendo. Porque nem sempre a agenda permite. Nem sempre. Mas ele tem uma proposta interessante, que é a proposta de usar a moto para evangelização. E nós já fizemos isso algumas vezes. Então você chega numa igreja, numa cidade ou num bairro, nós fizemos isso por 3 vezes. Sim. Você chega nós fomos no bairro Ipanema, em Trindade, nós fomos em Aragoiânia e nós fomos na cidade de Hidrolândia. E aí aquele monte de moto fazendo barulho, né? E a gente para entregar um folheto e como você está ali caracterizado, né, usando aquele jaleco, aquela jaqueta preta e várias motos e algumas maiores, né, a maioria delas assim chamando muita atenção. Quando você para, o pessoal dá mais atenção. Sim. Você para, entrega um folheto. É que chama atenção. Chama, não chama? Entrega um folheto, convida para um evento específico e isso me causa uma satisfação tremenda. Que lindo. A alegria da gente se reunir para uma ação como essa. E às vezes nem com esse grau de amplitude todo, mas você sai, não deixa de ter uma oportunidade de parar, de levar o evangelho para alguém e tal. Então tem sido um negócio interessante. Que maravilha. Tem vaga na equipe? Tem vaga. Tem vaga. Dá para ir de Duster? Não. É melhor ter aquele negócio de 2 rodas então, mesmo. Então, um dos requisitos é ter uma motinha. Pode ser uma bis, uma CG, como é que é? Pois é. Se ela suportar a estrada, dá certo. Se conseguir acompanhar a turma, né? Bom, que maravilha. Eu digo isso porque deu uma mescladinha, né, em sonhos, porque, na verdade, às vezes a pessoa pensa que isso é uma coisa inútil e tal, não sei o que e tal, mas pensa no impacto que realmente isso gera numa comunidade pequena, numa cidade pequena, chegar realmente todos os pastores ali. E tem dois aspectos que para nós pastores é essencial e eu recomendaria isso para todo pastor. Todo pastor precisa ter algum tipo de lazer saudável. Lazer saudável. Amizade, um tempo de bate-papo, algo que vá um pouco além daquela obrigação normal do ministério. Sim. Então esse lazer saudável, amizades que parem para conversar sobre outras coisas. Todo pastor deveria ter atividades assim. E esse é um ponto muito interessante desse motogrupo. E o outro é o impacto evangelístico. Certo. Que faz diferença. E tem abençoado, sabe? Por onde a gente passa, há testemunhos interessantes. Pastora Divina Vitória está na equipe? Não. O senhor sabe que ela foi motoqueira. Mas ela está devendo. Pastora Divina Vitória, assim, eu sei que a sua história, a senhora já foi motoqueira Não é que a senhora não é jovem hoje não, mas lá nos seus 18 anos de idade, a senhora era motoqueira. Sei dessa história lá do Crimeia Leste. Então, ó, pode comprar a estradeirinha e seguir a turma. Muito bom. Bispo, vamos falar de uma outra coisa boa, que, na minha opinião, é uma atualização, que é o seu canal do YouTube. Estarmos atualizados para o momento que vivemos. E o senhor tem um canal no YouTube, que é o Encontro com a Palavra.
Na verdade, o canal é o canal do Bispo Samuel Alves Silva. Tem uma série de palavras e a Igreja de Deus na região Centro-Oeste lançou há alguns anos um projeto lançado pelo Bispo Divino Eterno, um projeto chamado Rádio Deuseana, Rádio Deuseana RCO. E eu fui convidado a ter um programa na Rádio Deuseana que recebeu o nome de Encontro com a Palavra. Então acaba que nos últimos tempos a gente foi melhorando tecnologicamente, vamos dizer assim, e aí vários desses programas a gente também joga no YouTube. Mas na verdade são dois projetos separados. No YouTube eu comecei há alguns anos um projeto de levar, eu ainda estava lá na direção do CEID, gravava alguns estudos e jogava no YouTube, né? Na medida em que eles iam me parecendo interessantes, relevantes. E o programa Encontro com a Palavra da Rádio Deuseana, que normalmente é transmitido às quintas-feiras, às 17 horas, tem por proposta discutir temas bíblicos, na verdade, temas gerais à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Por isso, a ideia é que nos encontremos com a palavra. E o resultado disso tem sido alguns programas interessantes. Além de que Deus é bondoso e às vezes nos permite ter testemunhos maravilhosos. Nós tivemos uma série de estudos em Apocalipse, versículo por versículo. E claro, com isso se gastou 2 anos ou mais, não sei. Mas de vez em quando chegava um testemunho de que aqueles estudos eram usados por irmãos na África, por irmãos na Inglaterra, por irmãos em outros lugares, que alguém se converteu acompanhando aqueles estudos, que uma pessoa espírita mudou de posicionamento por compreender melhor as Escrituras. E tem sido um presente de Deus ter essa oportunidade. E hoje, uma série desses estudos podem ser encontrados, então, nisso que nós estamos chamando hoje ainda de meu canal. Eu pretendo dar um outro nome para ele, é só eu ter esse nome. A dificuldade é a criatividade, né? Sim. Mas hoje é Bispo Samuel Alves Silva. E aí vai... Eu acho que, tendo o seu nome, fica mais fácil das pessoas encontrarem. Né? Tá lá. Eu quero encorajar você que está nos acompanhando agora e posteriormente irá assistir esse vídeo, que você acesse o canal do Bispo Samuel no YouTube, Samuel Alves Silva, e se inscreva no canal. E não só se inscreva, mas acompanhe os vídeos. Eu tive, Bispo, o cuidado de assistir no mínimo 6 vídeos na última semana. Na última semana, porque eu não queria chegar aqui sem acompanhar, sem ter cuidado mais profundidade. E nós podemos notar a preocupação do Senhor, não só de trazer um ensino de qualidade, mas desmistificar muita coisinha. É por isso que eu falei da questão da fonte, porque às vezes a gente pode encontrar pessoas que querem buscar recursos na internet para preparar seus estudos, sua pregação, e acabam indo em fonte duvidosa. E nós temos um canal de um teólogo, de um pensador da nossa igreja à disposição. E nós enfrentamos uma dificuldade desse tempo mais recente, que tem a ver com a disseminação uma maior disseminação de uma série de correntes teológicas. E há na internet bons estudos de ministros que são de outra linha teológica. Exato. Linhas teológicas que nós entendemos que não condiz com o nosso princípio pentecostal e arminiano. Nós somos pentecostais e nós somos arminianos. E há uma diferença muito grande em algumas teologias, em algumas formas de enxergar alguns problemas do dia a dia, com outros que não são pentecostais e que não são arminianos, são calvinistas, alguns calvinistas mais conservadores, outros calvinistas até mal arrumados, sabe? A gente tem algumas ideias não aí. Sabe bem, não está bem definido. E isso não era
tão patente há 10 anos, 15 anos atrás, mas hoje é. Exato. E com essa disseminação da mídia eletrônica, né, YouTube, Facebook, hoje um pastor sério tem que entender as diferenças, Exato. tem que saber o que ele é, quais são as raízes, quais são as bases teológicas de sua denominação, para não vacilar. Porque o que o senhor está falando, a pessoa fala assim, eu vou ouvir fulano de tal sobre esse tema aqui. Tá, aí ele ouve o fulano. Mas ele não consegue compreender qual é a raiz do pensamento teológico daquela pessoa, com base em que ele defende tais e tais princípios, ou aspectos, ou doutrina, e aí ele corre o risco de pegar daquele conceito e levar sequinho para a sua igreja e criar uma confusão. Exato. A gente precisa hoje, então hoje, mais do que nunca, não é tempo daquela conversa do líder evangélico dizer assim, eu sou da Bíblia. Não, não é tempo. Você precisa entender o que você realmente é, qual é a linha teológica da sua denominação. Tem que sair do muro. Tem que sair do muro. Nós somos wesleyanos, nós, denominação Igreja de Deus no Brasil, é wesleyana. Você precisa entender o que é isso. E o que isso significa na sua teologia. Exato. Né? Para quando você ouvir um teólogo de uma outra linha teológica, você compreender por que ele é daquele jeito, qual é a diferença entre o que ele é e o que nós somos, né? Exato. Esse tipo de coisa. Precisa avançar para isso. Existem muitas sutilezas em algumas palavras que confundem. Por exemplo, tem um evangelho da graça crescente por aí, que não tem nada a ver com a graça que nós cremos. Não tem nada a ver com e aí eu me permita dizer, pastor, não tem nada a ver com a graça que a Bíblia ensina. Exato. Não tem nada a ver com a graça que a Bíblia ensina. E ele é pregado assim de uma forma tão bonita, tão gostosa, tão maravilhosa, mas não é a forma verdadeira. Exato. E se não vigiar, esse líder não vai nem perceber, porque parece bonito. Nada mais enganoso hoje do que essas mensaginhas de WhatsApp. Sabe aqueles versículozinhos, aquela coisinha de bom dia, sim, com aquelas afirmativazinhas bonitas? Quantas delas são antibíblicas e nós estamos achando que está tudo bem? Compartilha, né? E compartilha. E às vezes nós estamos achando que é aquilo, mas não é aquilo. Nós estamos vivendo uma época, pastor, de desnutrição bíblica. E aí quando uma pessoa está com fome, e eu tenho muita experiência nisso também, viu? Porque eu tive uma época na minha vida, principalmente antes de casar, que pão seco era gostoso, sim, maravilhoso. Quando você está com fome, pão seco é uma coisa boa demais. Salva o dia. Salva o dia. E fome de palavra de Deus leva as pessoas a acharem que pão seco, nesse sentido aí, é maravilhoso e a gente tem que tomar cuidado. Eu quero fazer uma observação, meus queridos irmãos, com muito carinho. Nós, membros da Igreja de Deus no Brasil, nós temos uma média de 50 mil entre membros e congregados. Eu acredito que no Brasil a gente deve alcançar 50 mil. E me incomoda mesmo. Um teólogo da igreja, um pensador da nossa igreja ter um canal sério, de qualidade, e não temos a quantidade de inscritos que, na minha opinião, é digna, merece. Eu concordo com o senhor. Eu acho que os membros e os líderes da nossa igreja deveriam estar inscritos nesse canal, deveriam buscar, e não só Bispo Samuel Alves Silva. Eu penso que os nossos teólogos precisam aparecer. Eu acho que esse é o ponto. E nortear a nossa igreja. Nós precisamos ter sede do que é bom, né? Porque os nossos jovens, eles estão indo atrás de outros, estão Pois é. ouvindo outros. Pois é. E eles não, muitos deles vêm na igreja, dá aquela olhadinha em nós, mas é diferente um estudo bem embasado do que uma pregação emotiva. Exatamente. E muitos estão na igreja dependendo só da pregação emotiva. E esse é um problema. E esse é um problema que no final da história pode implicar em perda de salvação. Exato. Não é clichê e não é ameaça e não deve soar como forçar a barra. Há uma pregação nos nossos dias, há uma forma de ser colocado do Evangelho
como se a salvação fosse um negócio assim, de brincadeira, que não, Deus vai salvar todo mundo, porque Deus ama e tal. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga. E só para exemplificar isso, bispo, nós gostamos daquela conversa de que, mas todo mundo peca. Não, mas ninguém é perfeito. Mas essa conversa tem que ser negada. Isso é doutrina de Satanás. Certo. Por quê? Porque a proposta de Jesus Cristo para nós é a perfeição. A não ser que Jesus esteja mentindo, que alguém assuma que seja mentira a forma como a Bíblia se manifesta, a ideia bíblica é a perfeição. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 4, no verso 12, que diz que aqueles ministros, aqueles dons ministeriais estão ali para que o homem de Deus seja perfeito. Exato. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz respeito à Bíblia e que diz que a Escritura, toda a Escritura é útil para redarguir, para ensinar, para corrigir, etc., para ensinar o homem o modo correto de viver, para que o homem de Deus seja perfeito. Exato. Qual que é o padrão de Deus, então, para nós? Perfeição. Perfeição. Essa mesma Bíblia ainda fala do padrão de Deus lá em Romanos 8, 14, quando fala de ser dirigidos pelo Espírito Santo. Final do capítulo 5 de Gálatas, em viver no Espírito. Exato. Então, tem um padrão estabelecido. E nós precisamos nos entregar a esse padrão. O risco que nós temos, quando resolvemos baixar o padrão, é perder a salvação. Um autor, por nome Christian, que trabalha aquele conceito de desenvolvimento natural da igreja, o DNI, em um de seus livros ele propõe, em um ponto lá, ele fala da preguiça e nos permite compreender ali a preguiça espiritual, Certo. que é algo que nos leva a buscar muito mais. Eu ouvi o senhor mencionar ontem o entretenimento. Entretenimento gospel. E aí a gente fica no entretenimento e não cresce, Exato. e não se desenvolve, e não se envolve. E aí nós tornamos a graça de Deus inoperante em nossas vidas. E se nós fazemos a opção pelo conforto, se nós fazemos a opção pelo menor desgaste, nós não vamos fazer jus ao que Paulo fala em Romanos capítulo 6 e 7, que é morrer com Cristo, para com Ele ressuscitar. Isso não é um assunto simples, não. A gente está aqui só dando uma pinceladinha, mas esse é um assunto muito especial. Exato. E nós esperamos, bispo, que não só a nossa liderança, nossos teólogos possam aparecer, quanto os nossos membros também possam assistir os pensadores da nossa igreja, porque senão a gente bebe de muita fonte aí, no final a gente não sabe quem que nós somos. Esse é o perigo. E o pior, fontes que a gente nem conhece direito. Nem conhece. Bispo, fazendo aqui já um pequeno link para a sua palestra, para logo mais às 20 horas, que todos estão convidados a participarem. E nós consideramos que esta palestra de hoje é uma palestra que tem um tema central de tudo aquilo que nós queremos trabalhar, porque em matéria de resultados desagradáveis no meio cristão, o suicídio de cristãos, e agora, em especial, nos últimos anos, acompanhamos alarmantes suicídio de pastores, que são guias, que são pessoas que devem dar exemplo, são modelos. Nós iremos trabalhar hoje nesse tema. Como foi para o senhor preparar essa palestra, senhor? O tema é um tema que já ocupa o meu coração e até algumas das minhas ministrações há algum tempo. Eu leio muito sobre isso, eu me ensino muito sobre isso. Como já disse, fui professor de aconselhamento bíblico por muito tempo. É um tema extremamente desafiador. Sim. E colocado nesse conjunto de estudo de uma eclesiologia que identifique nossos fracassos, ele é muito interessante. E nós queremos falar sobre isso
Não temos como não deixar de falar um pouquinho sobre depressão. Sim. Queremos falar sobre depressão e falar como pastores, né? Sim. Como pastores. Então, logo mais. Logo mais. Às 20 horas fica aí o quezinho do algo a mais, né? É. E eu creio, pastor, que a igreja, ela precisa enfrentar esses problemas, não dá para contornar esses assuntos. Não dá. Porque são coisas que estão crescendo. Existem muitos pastores já com diagnósticos de transtornos. E se a igreja e os líderes não compreenderem melhor esse tema, o problema só vai se agravar. Só vai crescer. No entanto, nós temos chance, e aí é que eu acho a riqueza dessa oportunidade, e eu venho para cá com o meu coração nas mãos do Senhor nesse sentido, pela importância da oportunidade de falar da palavra de Deus dentro desse tema, porque a igreja tem uma alternativa e nós precisamos compreendê-la. Exato. Muito bom. Ok, existe uma certa situação, eu creio que o senhor deve explorar isso melhor à noite, mas existe uma certa preocupação, são dois pequenos tabus que nós precisamos combater. O primeiro deles, pastor não pode admitir fraqueza, e por isso às vezes nunca diz que tem algum problema na área emocional. E o segundo psicólogo é para louco, e psicólogo é falta de fé. Pois é, dois tabus. Dois tabus que a gente precisa quebrar. No primeiro deles, a pergunta é: pastor é crente ou não é crente? É ser humano ou não? Pastor é ser humano ou não? As regras bíblicas se aplicam aos pastores ou não se aplicam aos pastores? E a gente até poderia dizer, o pastor deveria ser exemplo em relação a cumprir as regras bíblicas ou não? Exato. Né? A gente precisaria raciocinar isso aí. E no segundo deles, que é a relação com a psicologia como ciência, nós precisamos compreender qual é o lugar da igreja, qual é o lugar da Bíblia, qual é o lugar da ciência. E aí não é só o psicólogo, é o psiquiatra, né? São os outros profissionais afetos à saúde. Exato. Né? Qual é o lugar de cada um. Vamos tentar discutir isso. Vamos tentar. É bem verdade que o que nós vamos estar fazendo aqui hoje é um chamariz, né? Porque o assunto é tremendo. Ele é vasto. E a gente vai tentar correr um pouquinho para tentar, né? Mas o assunto é tremendo. Exato. O que nos preocupa é que algumas frustrações que ele tem tido com o Evangelho, às vezes a igreja, ela, é o que nós falamos, não tem tratado a questão, tem contornado a questão. E é isso que nos preocupa. Nós queremos o que nós queremos com essa semana teológica é despertar a própria igreja para não fugir desses temas. Não fugir, não tem tratado, nem sempre compreende e em alguns casos acaba virando uma Maria vai com as outras. Né? Não, todo mundo está falando, eu vou também. É o pior. Sem conseguir compreender qual é a exata proporção de cada coisa. E só para a gente oferecer aí um aperitivo, talvez? Sim. Um aperitivo. Olha a linguagem, né? Mas e como é que eu faço com relação ao pecado? Certo. Como é que eu faço com relação ao pecado? Com os problemas que estão aí, que advêm do pecado. Trato eles de que forma? Pergunta. Exato. Porque eu vou fazer o quê? Humanizar, dar um nome bonitinho, tratar como a Bíblia ensina, como é que faz? É verdade. E aí eu vou ousar, pastor, a fazer a seguinte pergunta. O nosso raciocínio é desenvolvido levando em conta a nossa profissão de fé? O cristianismo? O fato de eu ser cristão? Ou eu ser cristão não pesa nada? Vamos precisar conversar. Temos que pensar nisso. Meus queridos, vocês estão convidados a compartilhar. Nós vamos estar enviando um link para a palestra logo mais às 20 horas. Eu queria que você convidasse os seus familiares, os membros da sua igreja, seus líderes, seus amigos,
e que nós possamos ter uma palestra abrangente no sentido de assistência, porque acreditamos que estamos dando início a um debate muito importante que precisa ser enfrentado por nós e queremos que Deus nos abençoe. Nós aguardamos vocês logo mais às 20 horas. Bispo, suas considerações finais e chamo o pessoal aí para estar junto no canal do YouTube do Bispo Samuel Alves Silva e na palestra à noite. Pois é, eu fico agradecido do senhor lembrar da questão do canal do YouTube, porque eu concordo com o senhor, e não só em relação ao meu. Exato. É lamentável que às vezes alguns canais gospels, voltados para anedotas, voltados para humor, tenham milhares de acessos. Exato. E, né, às vezes até são muito badalados, e eu não estou aqui criticando, Sim. não, que sejam badalados, mas os nossos corações precisavam pender também pelo que é sério. Eu fui muito abençoado com a palavra de um líder há algumas semanas, talvez alguns meses, poucos meses, em que esse líder me contatou pedindo o endereço do YouTube, e aí ele mandei o endereço no YouTube e tal, pouco depois ele retorna dizendo, me deu a entender que ele já tinha então acessado, assistido alguns, e disse: pastor, que bênção que eu possa ouvir alguém que eu conheça, Que maravilha. alguém que eu saiba da origem, da coerência, etc. E isso é muito edificante. E não é só o meu, e aí eu vou colocar que a gente tem outros canais muito sérios, o senhor está empreendendo um, e nós temos outros muito sérios e que tem uma coerência bíblica, e isso devia né? Então eu quero aqui incentivar. Realmente seria uma bênção para mim, e eu quero crer que para muitas outras pessoas, o canal Bispo Samuel Alves Silva está lá para te servir. Também há um blogzinho, paraservir.net, que tem também algumas produções nossas, alguns artigos. Ah, que bom. Né? E nesses canais, tanto no paraservir.net como no canal do YouTube, você vai encontrar material sobre vários assuntos que são do dia a dia. Por exemplo, voltados para a família, uma vez que eu exerço atualmente a função de diretor regional de família na nossa região centro-oeste. Então tem lá muito material voltado para a família, voltado para a administração financeira, voltado para escatologia, voltado para política. Escatologia é um tema muito pesquisado. Pois é. Muito pesquisado. E é um tema que a gente ama, sabe? Exato. Eu já tive a oportunidade de, por mais de uma vez, estudar o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Que maravilha. E é um negócio fascinante. É bem verdade que é uma coisa que você nunca sabe tudo, né? Sempre tem aquele algo a mais. Você não conhece, porque uma grande parte dali, Deus vai permitindo que aos poucos a gente vá desenvolvendo a compreensão. Mas isso ajuda demais a você, inclusive, ler o que está acontecendo. É verdade. Então, vai encontrar muito material assim, não só lá, mas em outros. Tem que buscar a fonte importante, eu te ofereço essas duas. E a minha alegria, eu suspendi na minha igreja o projeto de semana de educação, e a minha igreja está participando com São Luís, porque a proposta aqui é magnífica. Parabéns, uma proposta magnífica. Amém. É uma alegria estar com vocês, viu? Amém. Irmãos, vocês não têm ideia da satisfação que é estar aqui conversando com esse bate-papo com o Bispo Samuel, um dos pensadores da nossa igreja, que não esconde o rosto, dá a cara a tapa para qualquer tema que você provocar, ele está pronto a dizer. E eu tenho certeza, irmãos, que se não fosse o limite do horário aqui, nós temos que nos preparar para a palestra de 20 horas, nós iríamos aqui muito tempo conversando com o Bispo Samuel. Então, Bispo Samuel, uma alegria, um prazer muito grande, foi muito rico. E eu quero pedir a vocês que são inscritos no meu canal, tem a minha recomendação de também se inscrever no canal do Bispo Samuel Alves Silva e acompanhar as palestras. Não é só escrever,
Porque tem muita gente que pensa que a gente pede para inscrever, vai lá, inscreve e eu já estou satisfeito. Não, o melhor de se inscrever é assistir as palestras e entender ali o que está sendo proposto e o que está sendo ensinado, que é para a nossa edificação. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Amém. Até às 20 horas no canal IDB Play Oficial, que é o canal da nossa igreja, nós estaremos transmitindo a palestra do nosso seminário dessa noite. Deus te abençoe, um abraço. Te espero lá, viu?